Este podcast é um oferecimento de Sumitomo Chemical. Olá pessoal, seja bem-vindo ao novo episódio do podcast do Giro do Boi. Hoje vamos falar de produção de alimento com sustentabilidade. O nosso destaque vai para uma empresa japonesa fundada há mais de 400 anos, é isso mesmo, há mais de 400 anos e que está completando meio século de Brasil. Eu falo da Sumitomo Chemical, que oferece ao pecuarista brasileiro tecnologias capazes de aumentar a sua produção e a sua produtividade, tudo com sustentabilidade em todos os aspectos, né? Econômico, social e ambiental. Todos nós sabemos, né? A Embrapa vira e mexe informa ao pecuarista brasileiro, ao agricultor, ao agro como um todo, cerca de 80% dos nossos pastos estão passando por algum processo de degradação, principalmente com as infestações das plantas daninhas, que são muitas, né? Todos nós temos conhecimento disso e o objetivo da empresa, da Sumitomo, é ajudar a essas fazendas a produzir mais com menos, né? E de quebra contribuir com a redução na emissão de gases que causam o efeito estufa. Hoje a gente conversa com o engenheiro agrônomo Reginaldo Souza, ele que é gerente de desenvolvimento de mercado Brasil da Sumitomo Chemical. Reginaldo, muito obrigado por estar com a gente nesse podcast. Eu que agradeço, Mauro, pela oportunidade para a gente falar um pouco do trabalho, das nossas realizações a campo e dessa necessidade que a gente, no dia a dia, passa referente à melhoria de produtividade, melhor sustentabilidade, que é a palavra da moda, né? Hoje a gente fala muito nisso. E não só da moda, mas é uma necessidade, seja nacional ou internacional. A gente precisa garantir o futuro das próximas gerações, né? E cabe a nós, que estamos nessa aqui agora, abrir caminho para que as outras gerações possam continuar usufruindo dessas técnicas e tecnologias que são capazes, né, Reginaldo, de ajudar a nossa economia, tudo com respeito ao ecossistema, ao meio ambiente, né? Antes de a gente falar sobre isso, estender esse nosso bate-papo, queria que você me contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, formado há mais de 20 anos como engenheiro agrônomo, né? Especialista em manejo de plantas daninhas, é isso mesmo? Isso. Eu comecei muito cedo. Fui estudar, fiz agronomia. Onde? Fui fazer em Belém do Pará. Hoje é a Universidade Federal Rural da Amazônia, porque eu tenho um grande apreço. Saí de lá, fui fazer mestrado na Universidade Federal do Ceará e depois fui para o doutorado em Viçosa. Doutorado eu parei pela metade, vi trabalhar um pouquinho, disse eu que ia sair, ficar 2 anos e voltar. Saí, comecei a andar o campo, região de pecuária, pastagem. Isso é uma paixão, Mauro. A gente começa a trabalhar, começa a gostar, visitar clientes, conhecer a realidade do campo. E aí vira uma paixão e a gente não larga mais. Sem falar que eu sou filho de pecuarista, sempre, até meus 12 anos, eu fui criado em fazenda com meu pai, e isso veio no sangue. Depois que eu me identifiquei, terminei de formar, fiz mestrado, fui para o doutorado, e entrei para o campo, eu digo, cara, aqui é meu lugar. É um vício, né? É um vício. A engenharia agronômica, a produção de alimentos, né? É uma coisa que está no DNA de muita gente, inclusive do seu, né, Reginaldo? Exato. Isso atinge a gente de tal forma porque cada vez você percebe que pode fazer um pouco mais. E há muito o que fazer dentro da pecuária, dentro da pastagem, dessa produção de gado a pasto, tem muito o que se fazer, tem muito o que se melhorar. E nesse sentido, a gente vê como um desafio. A cada dia nós podemos desafiar. E como pecuarista que está no dia a dia nesse trabalho, ele percebe que não só melhorar em produtividade, mas também conservar, ter condições de preservar para as gerações futuras, para os filhos, netos, bisnetos, por aí vai. Ter essa sustentabilidade ambiental que tanto é pregada e o pecuarista já busca fazer bastante esse negócio. Mas ainda tem o que melhorar na produtividade. Afinal de contas, não só a sustentabilidade, mas também a produtividade, porque não consegue produzir se você não consegue ter uma sustentabilidade se você não tem rentabilidade no negócio. Eu acho que as coisas andam juntos. E esse andar junto está provado dentro do negócio que a gente consegue aumentar a produtividade, melhorando ainda mais a sustentabilidade ambiental do negócio. Você atua mais na região da Amazônia Legal, é isso? Hoje eu atuo no Brasil inteiro. Brasil inteiro, mas a Fazenda da Família, por exemplo, Pará? Fica no Maranhão, próximo de Açailândia. Conheço toda aquela terra querida lá. Eu pergunto isso porque você, mais do que ninguém, deve sente na pele
a gravidade que é a infestação de plantas daninhas. No bioma amazônico, então, nem se fala, né? É lá que elas se proliferam. Isso é um problema muito grave e crônico no Brasil, não, Reginaldo? Exato. Hoje, se você pega a maior parte dessas degradações de pastagem, que muita gente confunde degradação e infestação de plantas daninhas. Na verdade, uma é consequência da outra. Começou a degradação da pastagem, surgem as plantas daninhas. Uma coisa acompanha a outra. E como você falou anteriormente, os dados mostram que 80% das áreas de pastagem têm infestação. Isso significa que tem degradação, você falou. Nessas áreas degradadas, ou em começo de degradação, começa a surgir as plantas daninhas, que é um desafio muito grande. Talvez, hoje eu diria, são dois gargalos que tem na pecuária. Um é a questão de reposição de nutrientes. O pecuarista só tira uma poupança, mas ele vai tirando, não repõe ali. A grande maioria, a maioria absoluta dos pecuaristas não tem reposição de nutrientes. E sem essa reposição, as plantas nativas, que são as plantas daninhas, ela aparece, desenvolve, sobrepõe o pasto, e diminui a rentabilidade da pecuária. Uma coisa vai puxando a outra. Isso sem contar que uma planta daninha, ela rouba os nutrientes do capim. O que eu quero é capim, quero gramínea para o meu boi comer e produzir carne e leite. E ela vai lá, ela rouba os nutrientes, ela rouba a água. Ela é um mal, assim, talvez o mais grave hoje para uma pecuária que busca a sua intensificação, não? Exato. Tem dados que mostram isso. Claro que são dados médios, ele vai variar de região para região, de planta daninha para planta daninha. Mas o que acontece? Que uma planta daninha, pela característica natural dela, raízes pivotantes, vão buscar água maior profundidade, ela explora uma área de solo considerável e nessa área de solo que ela explora, ela tira muito nutriente dali. Há estimativas de que para produzir 2.000 quilos de matéria seca, de plantas daninhas, ela chega a tirar até 100 quilos de potássio do solo daquela área. Considerando isso aí, 2.000 hectares, 2.000 quilos por hectare. Daquela área, ela vai tirar aproximadamente, dados médios, 100 quilos de potássio, 70 quilos de nitrogênio e até 10 quilos de fósforo. E custa caro repor isso. Então, e o grande problema é que o pecuarista não faz essa reposição. Falando da maioria, tem exceções, lógico, mas a grande maioria não faz essa reposição. E no decorrer do tempo, isso vai degradando a pastagem, porque se você só tira, não repõe, e você está exportando na forma de leite, na forma de carne, está explorando isso, vai chegar um momento que vai acabar. Não tem nutriente, vai degradando e não tem produtividade. Diminui a rentabilidade pecuarista e começa a dizer que a agricultura dá mais rentabilidade do que a pecuária. Mas ela dá mais rentabilidade porque é preparado o solo, é feito o manejo, é feita a condução da planta. E a pecuária, na grande maioria, não é feito isso. Doutor Reginaldo, daqui a pouco a gente vai falar com mais riqueza de detalhes sobre esse problemaço e, claro, trazer orientações para o pecuarista, para o nosso ouvinte. Antes, porém, queria falar um pouquinho sobre a Sumitomo Chemical, completando agora meio século de Brasil, porém mais de 400 anos de fundação. É isso? Quando você chega à companhia? Exato. É importante nessa história... Você está há quanto tempo na companhia? Eu estou desde 2019. Estou há 5 anos, 6 anos faço agora. Tá? Pois bem, falar um pouquinho da história da Sumitomo. A Sumitomo foi fundada, ela foi criada no século XVII ainda, tá? Mas precisamente em 1617, o fundador dela, que tem o sobrenome Sumitomo, Masatomo Sumitomo, ele abriu uma loja de livros e medicamentos. Essa loja de livros e medicamentos foi desenvolvendo, o negócio foi se ampliando, e ele passou a explorar a área de minas. Minas, exploração de minério. Cobre, especificamente. Foi onde desenvolveu a separação de cobre e prata, e daí começou a perceber as impurezas que era produzido nesse processo. E essas impurezas produzidas, foi criada uma nova empresa, uma empresa dentro da anterior, Sumitomo Chemical, que foi desenvolvida para eliminar essa poluição que era criada com os resíduos e apoiar, desenvolver a agricultura no Japão. E assim, com essa ideia, com essa mentalidade, até hoje a gente carrega essa importância do negócio, de não poluir, de cuidar do meio ambiente, de ter a sustentabilidade, que é um dos temas muito em alta nesse momento. Tá? Mas que gera uma preocupação do povo oriental há séculos, né?
Exato, já há muito tempo. E hoje a Sumitomo está sediada em Tóquio, ela tem mais de 32 mil funcionários, atua em 5 continentes, 180 países, e carrega todo esse legado, toda essa tradição de proteger o meio ambiente, de cuidar do meio ambiente, de zelar pelas gerações futuras e promover o desenvolvimento com sustentabilidade. Produzir de forma que isso dê continuidade, como é a cultura japonesa, de dar continuidade para as futuras gerações. Esse é o nosso desafio, o nosso lema e o que a gente prega, trazendo para a situação do Brasil esses costumes, essa tradição japonesa que busca desenvolver e melhorar a pecuária, a produtividade no Brasil. No início do século passado, mais precisamente em 1913, a Sumitomo ela entra com força no agro, né? No agro mundial, operando também com a produção de fertilizantes, né? Já com o objetivo naquela época de produzir alimento de olho nessas questões sustentáveis, de respeito ao meio ambiente e ao ecossistema. É isso? Exatamente. Precisamente não falei a data, mas em 1913 foi quando iniciou esse processo de pegar a poluição, os produtos que era dióxido de sulfúrico, pegava um produto que era danoso ao meio ambiente, poluía o meio ambiente, ela pegou isso, transformou para ser adubo e desenvolver a agricultura no Japão. Então essa foi a ideia inicial quando entrou no agro, com esse propósito, pegar produtos que poluía e transformar ele em algo que vinha produzir e melhorar a produtividade da agropecuária. Meio século de Brasil já? Meio século. Meio século já. E por sinal, nesse meio século, é bom se falar nisso, que está sendo lançada uma campanha institucional chamada Pastagem nos Une. Pastagem nos Une. Isso. E isso a gente entende que ninguém faz nada sozinho. Essa pastagem nos une, ela é alicerçada para poder trabalhar junto, desenvolver junto ao pecuarista, com união e com prosperidade, no sentido de manter a sustentabilidade, apoiado basicamente em 4 pilares. E esses 4 pilares que a gente busca tá dentro do conceito que eu creio que nós vamos abordar daqui a pouquinho. Que é experiência, excelência, eficiência e equilíbrio, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso aí, ó. Mas e essa questão Qual que é o portfólio hoje de vocês? Qual é o carro-chefe hoje da Sumitomo aqui no Brasil? O foco principal de vocês é aumentar a produtividade desses fazendeiros com foco na redução dessas infestações, no combate, no controle de plantas daninhas, é isso? Hoje o que nós desenvolvemos, Mauro, até eu faço uma analogia com a pecuária. A pecuária muitas vezes é taxada de poluir meio ambiente, de emitir gases de efeito estufa, a vilã do negócio. Quando você vai estudar, você percebe que ela tem muito valor a agregar e tem muito de sustentabilidade em termos de sequestrar gás carbônico e mudar totalmente essa realidade, basta divulgar. Quando a gente fala de empresa química, defensivos agrícolas, muitas vezes vem à cabeça de quem está ouvindo ou que não tem vivência no negócio, que seja uma empresa poluidora. E desde a história, início da fundação da Sumitomo Chemical, a gente já sabe que ela busca diminuir essa poluição, diminuir os danos causados ao meio ambiente. E embora falando de uma empresa de defensivos químicos, a gente tem uma equipe bem treinada, fundamentada no campo, que ela trabalha justamente para usar só o estritamente necessário e aquele trabalho voltado para a situação real do pecuarista, aquela situação da região, aquilo que vai atender à necessidade, sem precisar usar produtos em exagero, sem precisar usar produtos desnecessários, ser específico no tratamento para aquela realidade que o pecuarista enfrenta e aquela dor, aquele desafio que ele tem dentro da exploração pecuária. Então, nesse sentido, ela trabalha com desenvolver produtos atendendo às necessidades, à realidade de cada região e a combinação de produtos necessário para isso. Sem se falar nos produtos que nós vamos lançar, tem um portfólio a ser lançado futuramente, e que vem atender, completar ainda mais esse portfólio atual para atender a necessidade do pecuarista. São defensivos, né? Nós temos da linha defensivos, que é o principal ramo hoje, que é o principal trabalhando, ramo de vocês. Atender, respondendo a sua pergunta, principal ramo nosso, defensivos, produtos que vêm melhorar a produtividade das plantas, como, por exemplo, biorracionais. Biorracionais está sendo
já muito empregado na agricultura, nas pastagens. Nós temos testes. Os bioinsumos, né? E são produtos derivados de produtos naturais ou biológicos. São esses que vêm com o fundamento vem de produção sem agredir meio ambiente. Esse é o caminho. Esse é o que nós estamos trabalhando muito fortemente no momento para ter esse desenvolvimento melhor do negócio. Vocês conseguem eliminar qualquer tipo de planta daninha fazendo? Por exemplo, eu tenho conhecimento, Reginaldo, que existe ao menos umas 80 variedades de plantas tóxicas. Bota samambaia, sim, aí mata boi, mas samambaia mata boi. Se eu sei, já vi boi morrer com samambaia. Isso eu só estou falando de planta tóxica, não estou falando das outras variedades, não. As outras... Mas vocês têm tecnologia que consegue controlar e combater todas essas variedades existentes hoje nos 6 biomas que o Brasil possui? Mauro, isso aí é uma excelente pergunta, porque a gente enfrenta uma situação de controlar uma planta daninha num bioma e levar para controlar no outro bioma, muitas vezes há diferença da performance e do controle. Mas hoje nós temos produto para controlar todas as plantas daninhas. Diferentes modalidades de aplicação, é claro, porque nós não vamos falar aqui apenas de aplicação foliar. Existe aplicação foliar, existe aplicação no toco. Basal, né? Basal existe. E também as modalidades de aplicações, seja pulverizador costal, seja pulverizador tratorizado, avião, drones que tem entrado com muita eficiência. Verdade. Tem trabalhado muito, entregando excelentes resultados nesse negócio. Então, dependendo da planta daninha, dependendo da situação, nós temos recomendações para todas. Se você pergunta, tem controle para todas? Nós temos controle hoje para todas as plantas daninhas, variando a metodologia e o produto a ser utilizado. E o nosso capim, a nossa gramínea, lá, como é que responde? As nossas braquiárias, os nossos pânicos, as nossas leguminosas, que é o que a gente precisa hoje para poder alimentar o nosso gado. Isso aí, o que acontece? Toda vez que nós vamos lançar, isso é importante falar para o pecuarista, para o nosso cliente, que quando a gente lança um produto, a gente está desenvolvendo um produto, uma das principais preocupações que nós temos é que ele não cause dano à planta desejada, que é a planta forrageira. E para cada graminha nós fazemos os testes, fazemos a avaliação antes de colocar o produto no mercado, para que isso... A intenção é não resolver um problema sem causar um dano. Nós não podemos causar dano à medida que resolvemos um problema. Aquela velha história. Nós não podemos tampar um buraco abrindo outro. Exatamente. E a situação das plantas daninhas, que já causa danos consideráveis dentro da pecuária, nós precisamos controlar essa planta daninha, deixar a situação viável para que a forrageira que está na área, competindo por água, luz e nutrientes, ela se desenvolva e ocupe aquele espaço da planta daninha. E é onde entra o grande desafio do pecuarista, que muitas vezes vai deixar para procurar socorro ou procurar nossa equipe, que é muito treinada, capacitada para indicar o herbicida apropriado ou defensivo, independente que seja um inseticida. O pecuarista vai procurar quando a situação já está bem avançada. Quando a planta ele já roçou, tem situações, Mauro, que nós pegamos, e isso é importante falar. Eu sou contra a roçada. Tem pecuarista que roça 15 anos, 20 anos, e aí vai procurar socorro. Eu acho que o cara que faz roçada, ele fica enganando a si próprio. Tem razão. Né? Ele engana a si próprio. Outra coisa, ele pode estar ali, muitas vezes, agravando o problema que ele vai mexer no banco de sementes da planta daninha. Concorda? Ou eu estou falando alguma besteira, Reginaldo? É um ponto. Quando a gente fala de roçada de planta daninha, existem situações, e isso também é muito importante estar atento para esse detalhe, existem situações que há necessidade de fazer uma roçada. Por exemplo, vou citar um exemplo de uma bauinha. Muita gente conhece aí, vou falar um miroró, por exemplo, ou pode considerar qualquer outra. Uma planta que cresce, o pecuarista não fez a aplicação no momento que deveria ter feito, a planta desenvolveu, está com altura aí de, chutar 3 metros, 4 metros de altura. Virou uma árvore já, né? Virou uma árvore. A folha dela se concentra muito no ápice da planta, na parte superior. E a distância para o herbicida, que você aplicou o herbicida para controlar aquela planta, ela vai, claro, vai ser absorvida principalmente pelas folhas. A distância para o herbicida percorrer e ir até a raiz, porque nosso objetivo é controlar efetivamente a planta. Exato. Não adianta você fazer uma capina química, somente desfolhar, e depois essa planta vai estar causando os mesmos problemas que causava anteriormente.
precisa descer aí até a raiz. Essa distância entre a folha que está lá no alto e a raiz é muito grande. E nesse trajeto vai se perdendo o herbicida, especialmente se já fez roçadas. Se já fez roçadas naquela área, ela vai ter nós, a gente chama de nós, que criou. Roçou, rebrotou, roçou, rebrotou. Então tem vários filtros que esse herbicida vai ter dificuldade para descer para a raiz. E nessa situação, quando a planta cresceu, está muito desenvolvida, a gente recomenda que faça uma roçada. Por que a roçada? Para estimular o rebrote e ter maior área foliar de absorção para a planta absorver. Para receber o defensivo e agir dentro da... Mas me desculpa, Reginaldo, o pecuarista que deixa uma planta daninha chegar a 3, 4 metros de altura, tem que dar um puxão de orelha nele, né? Tem as situações como nós passamos recentemente, de que o pecuarista alega, e a gente compreende isso, situação de baixa de preço de boi. E a nossa moeda, que é boi, quando a gente fala de pecuária, o pecuarista pode segurar ela. Eu não vou vender agora, vou segurar mais 3 meses, 4 meses. Ele pode deixar isso aí. E nesse momento, como ele não teve fluxo de caixa, não gerou receita, ele diz, eu não vou fazer a aplicação do herbicida esse ano, vou deixar para outro ano. E nessa história, Mauro, vai atrasando. Chega um momento que a planta passou do ponto. E passou do ponto, aí, gente, aí termina gastando mais, termina sendo necessário, muitas vezes, roçar a área para poder estimular esse rebrote de maior quantidade de folhas e ter uma melhor absorção, um melhor controle. Maravilha, viu? Maravilha, né? Me fala um pouco mais sobre essa... Vocês têm promovido muito a pecuária brasileira através desse conceito aí do conceito né? Justamente Exato. Que promove aqueles 4 pilares que você começou a comentar há pouco com a gente. Gostaria que você trouxesse um pouco mais de riqueza de detalhes sobre isso, que são experiência, excelência, eficiência e equilíbrio, né? Exato. O que vocês estão querendo dizer? Quando você fala do conceito E, a gente está buscando o apoio nesses 4 pilares, logicamente. E esses 4 pilares, quando falamos de experiência, é proporcionar. Eu te falei anteriormente sobre a situação do nosso... Nós estamos atendendo o Brasil inteiro. Uhum. Tem cobertura de pastagem em toda essa área dos mais de 150 milhões de hectares de pastagem. O nosso técnico vai na área e proporcionar uma experiência positiva para o pecuarista, adaptada à indicação de acordo com a realidade do pecuarista, de acordo com o bioma. Isso em termos de experiência. Uhum. Excelência é que esse resultado seja o melhor possível, ele atenda todas as necessidades, já que está sendo direcionado específico para aquela situação, a gente atenda os melhores resultados. Quando falamos de equilíbrio, nós estamos visando, dentro dessa filosofia que vem trazida desde lá da fundação da companhia, de equilíbrio com o meio ambiente. Equilíbrio não basta, como falamos no início, não basta você produzir, você precisa preservar. E nessa preservação nós temos que ter esse equilíbrio entre a produção e a preservação do meio ambiente. Faltou uma. Eficiência. Uhum. Eficiência é buscar atingir o potencial do que nós estamos oferecendo. Levar a satisfação, levar o jeito da Sumitomo tratar a pastagem. É levar esse jeito, essa aproximação, essa empatia com o pecuarista, entregar o que ele precisa para aumentar a produtividade dele com sustentabilidade. Esse é o nosso propósito, que é pautado nesses 4 pilares. Doutor Reginaldo, a gente sabe que é caro hoje você reformar uma área de pastagem no Brasil. Chega a custar R$5.000 por hectare. Chega a esse valor. E o pecuarista deixa de usufruir por um certo período, um certo tempo, daquela área que está sendo... fez a análise de solo, foi lá, revirou tudo, corrigiu, plantou, esperou o capim crescer, aí tem que esperar o primeiro pastejo, etc., até a planta se estabelecer. Essa tecnologia, essa proposta de vocês, ela coloca por terra isso tudo. E custa muito mais barato, não? Esse é o propósito, Mauro. Não há necessidade, na grande maioria das pastagens brasileiras, se ela ainda tem condições de pastagem, tem graminhas desejadas naquela área, nós conseguimos recuperar essa pastagem. Quando, na verdade, se você faz a manutenção da pastagem adequadamente, que seria tratar desde o início dos surgimentos das plantas daninhas, à medida que abre espaço vazio, a natureza sabe, ela não deixa espaço vazio, ela vai preencher com as sementeiras que estão no solo.
Em algumas regiões, como alguns estudos que você encontra na Austrália, seja na Austrália, no Brasil, por onde você procurar, você vai encontrar infinidade de sementes no banco de solo. E esse banco de solo, de sementes que estão ali presentes, eles vão se desenvolver. Deu condições, umidade, temperatura, ele vai desenvolver, vai sair, essas sementes vão germinar. Quando ela germina, se o pecuarista não toma a iniciativa de fazer o controle, eliminar essas plantas daninhas, ela vai concorrer, como nós já falamos, com a planta forrageira. Quem leva vantagem nessa história? A planta daninha, logicamente, porque a planta forrageira, o gado está comendo, é o alimento do animal. Essa planta daninha só vai expandindo à medida que vai abrindo novos espaços. E quando o pecuarista se depara com essa situação, muitas vezes ele diz, eu vou ter que reformar essa pastagem, vou ter que formar de novo. Mas se ele tomou iniciativa para controlar ela a tempo, não há necessidade desse gasto absurdo de 5 mil, 6 mil reais, colocando por baixo, hein? Não há necessidade de um gasto absurdo desse. Ele entra com herbicida, com a orientação técnica adequada e faz a recuperação da pastagem e passa a produzir tão bem quanto produzia antes dessa pastagem começar a se degradar. Esse é o propósito. Cada bioma tem as suas dores, né? Vamos tentar dar uma viajada pelo Brasil agora. Vamos começar pelo Pampa. Quais são os maiores problemas hoje de infestações de plantas daninhas que o senhor poderia nos destacar e que vocês têm tecnologia que possa resolver e reverter esse quadro, essa situação? Olha, cada bioma tem sua característica predominante de plantas daninhas. E já falamos também, na Amazônia é a situação mais crítica, porque você chega numa área de, vamos pegar aí 10 por 10 metros, você chega a encontrar 20 plantas ali. A diversidade muito alta na Amazônia. Tá. Aí vem para o Cerrado, tem os desafios, plantas muito comuns de Cerrado, que muitas pessoas falam, isso aí já está dito, não é por mim, mas é como se fosse uma floresta de cabeça para baixo, a quantidade de reservas que essa planta tem no subsolo. E nessas situações, na Amazônia a gente enfrenta o desafio pela alta diversidade, a variabilidade de plantas daninhas. Então, quando você vai indicar um herbicida, ele está muito focado, ele está direcionado para determinadas plantas. Mas você se depara ali que é um equilíbrio. Tem plantas de diversas espécies, diversas formas, planta de fácil controle, de médio, difícil controle, e é onde se depara com o desafio. Esse é um dos grandes desafios. Achar o herbicida que pegue o maior leque possível daquelas plantas presentes na área. Então, isso aí é o primeiro ponto. Conseguir identificar qual a predominância das plantas daninhas que estão infestando aquela pastagem que o herbicida vai entregar resultado. Porque em alguns casos, e aí vem para o Cerrado, e isso é importante a gente falar para o nosso cliente, para o nosso pecuarista, no Cerrado, quando você vai fazer a aplicação, tem plantas daninhas, a diversidade, claro, menor do que a diversidade da Amazônia, mas são plantas com alto desafio de controle. São plantas que a gente chama de difícil controle e extrema dificuldade de controle. Então, nessa situação... Essa é a realidade do Cerrado. Essa é a realidade do Cerrado. Então, você encontra a situação que você vai aplicar, você controla um percentual dessas plantas. Não adianta eu chegar para você como pecuarista e dizer, Mauro, eu vou controlar 100% das suas plantas presentes. Não é por aí. Eu vou controlar a maioria dessas plantas. E eu, como técnico, que vou estar avaliando a área, eu vou direcionar e falar. Especificamente, nós vamos ter um controle dessas plantas predominantes. Essas demais, nós vamos fazer uma aplicação localizada, foliar localizada, ou no toco, por aí vai. Então, a gente traça a estratégia para controle dentro de 1 ano, 2 anos ou até 3 anos dentro da área da pastagem, daquele pasto específico que foi de avaliar lá. Então, todos os biomas têm os seus desafios. Eu citei esses dois por ser mais notório essa diferença. Mas tem no Pantanal, no semiárido, Mata Atlântica, nos Pampas. Isso. Esses outros locais, esses outros biomas também enfrentam seus problemas particulares, né? Cada um com suas particularidades. E essas particularidades tem o pessoal que fica dentro da área, dentro da região, para abordar e fazer a indicação mais apropriada dentro do negócio. Tá? Maravilha. Problema sério. A gente estava falando de roçada agora há pouco lá. Me lembrei aqui de uma frase de um amigo meu. Fala assim, quando o cara roça muito o pasto dele, fica enganando a si próprio. Ele muitas vezes agrava o problema. Teve um amigo meu que uma vez ele perdeu praticamente toda a fazenda dele para a planta daninha. Ele perdeu a batalha, perdeu a guerra como um todo. Aí ele teve que começar do zero.
Aí teve que dessecar a fazenda inteira. Teve que vender uma fazenda para construir a outra que ele tinha. E não há mais necessidade desse tipo de coisa, porque a tecnologia que vocês desenvolveram, moléculas que levam anos e bilhões de dólares para serem desenvolvidas, são capazes de resolver esse tipo de situação do Brasil, que é, sem sombra de dúvidas, eu acho que hoje, o maior empecilho que faz, doutor Reginaldo, com que a gente conquiste novos mercados, né? Tecnologia vocês têm. Estudam, desenvolveram moléculas para isso, né? Exatamente. Esse é um ponto muito importante, porque quando nós falamos de tecnologia, a gente está falando de dois tipos especificamente. Tecnologia de processos, que aí já entra dentro da porteira, o pecuarista precisa ter a habilidade, ou pelo menos ele buscar orientação para dentro dos processos da exploração, divisão de pastagem, aguada, fornecimento de suplementos minerais, o manejo da pastagem, ele fazer essa condução. E aí entra a tecnologia de insumos. Nós temos produtos, temos desenvolvido tecnologia de insumos, os defensivos adequados para cada região, para cada necessidade. Não existe uma receita generalizada para você chegar e aplicar, dizer, esse produto chegar para você, meu amigo pecuarista, eu estou com esse produto e você vai resolver todos os seus problemas. Não existe, Mário. Dentro do negócio, nós temos a indicação adequada para cada situação. E essa indicação adequada, ela vai atender de custo-benefício e buscar aumentar a rentabilidade, a produtividade, melhor dizendo, dessa pastagem para ter uma maior lotação. Aí é onde entra a questão da sustentabilidade ambiental. Se você proporciona uma melhor lotação dentro da área, existem estudos mostrando isso, você conserva o capim, você preserva o capim dentro do manejo adequado para gramínea específica, você vai ter uma lotação animal que, em vez de emitir excesso de gases de efeito estufa, essa pastagem vai estar recuperando. E o objetivo é ter a melhor pastagem possível produzida naquela área para que o ganho de peso, a redução de tempo de abate dos animais presentes, ele fique o menor tempo possível dentro da área. Quanto menor tempo que ele fique na área de pastagem, menor gases de efeito estufa ele vai emitir e mais absorção, o saldo vai ser muito mais positivo. Mas é a maneira de você pegar esse gás carbônico, pegar esses gases de efeito estufa e trazer para o solo. Ele absorve pela planta forrageira e desce e vai para o solo. E fica ali. Você não tem esse efeito de ficar causando os danos ao meio ambiente. Então, quando nós falamos de aumentar a produtividade em pastagem, aumentar a lotação, aumentar GMD, ganho de peso, nós estamos associando e falando em pastagem, nós estamos falando em melhor eficiência de sustentabilidade do negócio. É isso que nós pregamos, que nós trabalhamos com esse propósito para proporcionar esse bem da pastagem e contribuindo para o meio ambiente de forma a sequestrar esses gases de efeito estufa. Bacana, viu? Quanto mais intensivo é uma fazenda de pecuária, menos agressão ao meio ambiente. Quando você trabalha em pastagem, sim. Porque quando falamos intensivo, o nosso amigo pecuarista estar pensando no confinamento, que aí é outra realidade. Nós estamos falando aqui de pastagem. Quando intensivo o uso da pastagem, manejo da pastagem, aí nós estamos beneficiando o meio ambiente. Isso tem um número já ditados aí. Você fala, tem algumas pesquisas feitas pela Embrapa, nós falamos da Embrapa, e nós temos um estudo também conduzido junto com a Embrapa e junto com a Universidade Federal do Norte do Tocantins, eu vou falar um pouquinho dele aqui. Uhum. Mas quando você tem essa exploração intensiva da pastagem, o zelo pela pastagem, não é simplesmente você ter a pastagem, é você ter o manejo dela, que no rebrote, no desenvolvimento dela, ela está sequestrando gás carbônico. E nesse sequestro, ela está diminuindo o efeito estufa no Brasil. Então, se você trabalha aí com 3,3 a 4 UA, unidade animal por hectare, você vai estar tendo um saldo positivo ou neutralizando o carbono quando explora a pecuária de corte. Produção a pasto de carne. Isso é um ponto. É uma regra já, tipo 4A por hectare. Você pode chegar até 4. A gente já consegue reduzir bastante essa emissão. São os dados de estudo publicado e isso aí é comprovado. Estudo da Patrícia Oliveira, da Embrapa, ela mostra muito claramente isso, entre outros, só como exemplo. Então, são dados, são informações que a gente trabalha nesse sentido
de continuar elevando a produtividade, e à medida que eleva a produtividade, você também está contribuindo com o meio ambiente. Falando em produtividade, vocês também estão com uma iniciativa muito legal, que é a Caravana Expedição Produtividade, né? Me parece que no passado, em 2024, vocês visitaram cerca de 1.200 fazendas, né? O que vocês fazem nessas fazendas? Um bom ponto, Mauro, que isso aí é um trabalho iniciado dentro da Sumitomo, com a equipe, essa equipe de campo que eu falei anteriormente, que a gente tem cobertura em todas as áreas de pastagem. E quando você vai nessas fazendas, você está levando essas tecnologias que eu acabei de falar em parte delas aqui. A melhoria da produtividade, o controle das plantas daninhas, que é um dos gargalos da produção, é a presença de plantas daninhas. Você não tira o melhor proveito da pastagem por ela estar ocupada por plantas daninhas. Então, quando você vai, essa equipe que percorreu mais de 1.200 fazendas, ela levou essa informação de sustentabilidade, de produto, de uso eficiente dos produtos e manejo da pastagem. Que realidade vocês encontraram nessas fazendas? É incrível porque tem diferentes situações. Você pega desde o pecuarista altamente produtivo, com alta rentabilidade, como o que está na média do Brasil, falando assim de 5 arrobas por hectare ano. Então, é uma diversidade que a gente encontra de variação. Você vai... É a típica situação de 8 a 80, Mauro. Você pega pecuarista que não investe quase nada, é o antigo que faz roçadas todo ano, toca isso. E a gente leva a importância dele diminuir o custo e tirar melhor proveito dessas áreas. Então, nós encontramos fazendas com baixa produtividade, fazendas com alta produtividade, sendo que a maioria absoluta está na concentração de média para baixa produtividade nessas fazendas. Então, é onde eu chego. Preocupante isso, nós temos Reginaldo? muito o que fazer. Esse trabalho de divulgação, aproveitar oportunidades para você saber que tem tecnologias. Mas não basta ter a tecnologia, precisa ser bem empregada. E para ser bem empregada essa tecnologia, precisamos de pessoas capacitadas, técnicos no campo, para poder levar a informação correta. Porque você conhece, a tecnologia mal empregada ela é tão danosa quanto não empregar a tecnologia. E esse sistema de produção que a gente vem desenvolvendo, e temos um trabalho, abri um parênteses aqui para falar, nós temos um trabalho em desenvolvimento na Universidade Federal do Norte de Tocantins, que nós abordamos as diferentes tecnologias, falando de diferentes produtividades, níveis de sistemas de produção, para mostrar para o pecuarista, mostrar para a sociedade, para esse segmento, que nós temos a possibilidade de produzir o que está hoje, que já é concreto, até chegar a 100 arrobas por hectare ano. Então, nós temos competitividade, nós temos tecnologia suficiente para poder competir de igual ou melhor do que a exploração da agricultura que é feita. Doutor Reginaldo, me fale um pouco sobre os grandes desafios que os meus amigos pecuaristas enfrentam no Brasil. Por exemplo, dessas grandes, de capins assim de difícil, plantas daninhas de difícil controle e combate. É o caso aí do anone, do navalhão, do capeta. O que a gente pode fazer para ajudar esse pecuarista a passar por esses desafios tão doídos para ele? Vocês têm trabalhado para isso? Tem. E quando nós falamos de... Você está falando de plantas de folha estreita em meio a cultivos de folha estreita. Isso é um dos maiores desafios. Porque você está com uma gramínea que tem uma fisiologia que é semelhante a outra gramínea. E essas áreas de infestação estão tomando conta do Brasil. Se a gente falar aqui de capim capeta, capim PT, que é o Sporobolus indicus, originário da África, ia chover de perguntas nessa situação. Mas tem outros também. Desafio. Aí tem o anone, tem o navalhão, tem o Páspalo virgato, que é o navalhão. Esse aí também é o outro originário das Américas, também é desafio. Nós temos soluções já para o navalhão, amplamente utilizada. Bacana. No capim Sporobolus indicus, o capim que chamam vulgarmente como capim PT, capeta, esse tem alguns estudos e estamos desenvolvendo estudos para buscar uma melhor eficiência nele. Embora empiricamente, dentro do mercado, alguns pecuaristas já vêm fazendo trabalhos com resultados, mas ainda não comprovado cientificamente esses resultados. E o anone também, né? E o anone, que muita gente confunde ele, o capim anone com o capim PT, que é o Sporobolus indicus. Anone é uma outra coisa. É outra espécie, é outra planta, que é
tipicamente na região sul do país, predomina... É lá mesmo, tem uns amigos gaúchos lá que tem problema seríssimo com isso. Esse capim continua sendo um desafio, causa danos severos nos animais, ele não tem uma alimentação, não proporciona uma alimentação que desenvolva o animal, e é desafio. Nesses nós temos estudo, desenvolvemos, mas nós ainda não temos solução efetiva de utilização de herbicidas para o capim anônimo. Os demais, principalmente o páspalo vingato, que é o capim navalhão, alguns chamam de capim duro, capim... que mais? Capim, capivara, por aí vai. Esse aí nós temos indicações e soluções para ele. O capim PT já tem indicativos e o capim anônimo nós estamos buscando resultado, buscando trabalho para fazer a entrega em performance que é necessário dentro do controle das plantas daninhas em pastagem. Bom, ainda dentro desse portfólio da Sumitomo Chemical, me parece que eles trabalham também com outras linhas, por exemplo, de defensivos, combatendo não só plantas daninhas, mas também me parece que vocês estão batendo em cima de pragas, né? No Brasil, é isso mesmo? Bom ponto. Nós temos... Quando você fala em pragas de pastagem, o que vem à cabeça do pecuarista? Praga é inseto, né? É inseto. Quando fala. E é muito comum a gente falar... Aliás, ultimamente, me perdoe rapidamente, eu nunca vi uma infestação tão grave. Lembra daquela seca de 2024? Talvez foi uma das maiores queimadas da história. Na sequência, como se não bastasse o pecuarista que perdeu praticamente todo o seu pasto nessa seca prolongada, ou por incêndio, ou porque demorou muito para cair. Teve região que ficou mais de 6 meses sem chover. Aí quando voltou a chuva, doutor Reginaldo, você vai se lembrar, veio uma infestação de lagarta, veio uma infestação de cigarrinha, e de cara ainda, lá na raiz, ele encontrava o percevejo castanho. Rapaz, um pepino atrás do outro, hein? Vocês têm propostas, tecnologia para isso também? Olha, quando falamos em pastagem, pragas de pastagem, quando falamos em praga, muitas vezes o pecuarista associa com planta daninha. Exato, eu também sou contra isso, é errado. Mas a praga, verdade. É bem bom esclarecer isso, quando falamos em praga, nós estamos falando de insetos, ataque de insetos. E quando falamos em inseto, a primeira coisa que vem à cabeça do pecuarista é cigarrinha das pastagens, que é o inseto mais danoso que existe hoje na pastagem, são essas cigarrinhas. E nós temos indicações apropriadas com alta eficiência que vem resolvendo o problema da cigarrinha das pastagens e da lagarta também. E por último, até falando, abrindo também um parênteses nesse sentido, nós temos ataques de novas pragas que estão chegando à pastagem, principalmente na região norte do Brasil. Quais? Você fala, tem duas. Uma já vem surgindo e o pecuarista que está nos ouvindo, ele vai lembrar disso. Aquela região oeste do Pará, teve a pulga saltona, que ocorreu e vem ocorrendo com frequência. Ela ataca a planta forrageira no primeiro estágio de Santarém, por ali. Quando você pega Altamira, conheço. Você encontra bastante. E Óbidos, Oriximiná, conheço toda aquela região. Que aí ali já vai para a Baixada. Conheço. Conheço bem, um abraço para os amigos de lá. Nós estamos com uma infestação severa de uma nova praga, que é o percevejo das gramíneas. Essa praga tinha ocorrido na região sudeste. Percevejo não tem nada a ver com o percevejo castanho que ataca a raiz da gramínea. Não, esse se desenvolve na base da planta e depois ele sobe. É do gênero Blissus. Mais um pepino para resolver. Então, se você estava listando os problemas, começa a aparecer novos problemas. E cada dia, isso aí vem mostrar que a cada dia a gente precisa ter mais atenção e o pecuarista precisa estar mais atento para fazer a aplicação no momento correto. E chama a atenção nesse momento para utilização do inseticida, quando se fala em cigarrinha das pastagens, utilização no momento mais apropriado, que é o início do ataque. O pecuarista, lá no início eu comentei que o pecuarista procura a solução ou busca, tem as exceções, é claro, não quero generalizar aqui, mas o pecuarista procura a solução do problema quando esse problema já está agravado. E a cigarrinha, que é o caso que nós estamos falando agora, ela precisa ser combatida nas primeiras indicações de ataque. Se eu ver já aquele sinalzinho de espuminha dela lá, aquele espuminha já é onde fica o... Aquele é o momento de fazer. Então, por isso a importância de um monitoramento constante dos pastos, em todas as áreas da fazenda. Exato. Precisa esse monitoramento e a aplicação, e aí é onde entra. Muitas vezes o agricultor faz isso com muita eficiência. Ele já faz o preventivo. Eu não estou falando aqui para a gente fazer o preventivo da cigarrinha,
mas que nós estejamos preparados para fazer a aplicação no melhor momento. Então, quanto antes você adquirir o inseticida para combater a cigarrinha, mais apropriado é. Se você tem um histórico na fazenda de ataque de cigarrinha, e a maioria das fazendas tem, seja um pasto, seja uma área, seja um retiro, nessa área já pode quantificar e estimar que vai ter de novo ataque. A cada ano tem ataque de cigarrinha, porque esses ovos de cigarrinha, eles ficam ali em dormência, usar o termo dormência, chama que é essência. Ele fica por até 200 dias aguardando o momento apropriado, a umidade e temperatura, para poder ele eclodir. E quando eclode a ninfa, que tem até 5 ninfas por metro quadrado, que é uma observação, isso aí que precisa ser observação de campo, até 5 ninfas por metro quadrado, é naquele momento que precisa fazer a aplicação. Se você faz a aplicação naquele momento, você tem uma eficácia de resultado muito superior, uma performance muito superior a você fazer com a situação atrasada. Imagina você, pecuarista, você com uma área infestada por cigarrinha. Cada cigarrinha dessa, ela vai pôr aí de 150 a 300 ovos, dependendo da espécie da cigarrinha. Cada vez que ela produz isso aí, aqueles ovos eclodem em ninfas e vai proliferando. Quando chega a situação que a pastagem já está amarelada, e é nesse momento que o pecuarista procura a solução, quando começa a ver os sintomas na pastagem, nessa época a cigarrinha que atacou aquela pastagem muitas vezes já até venceu, acabou o ciclo de vida. E ali já é tarde, ele vai aplicar. E tem uma infinidade de cigarrinhas atacando que o percentual de controle que ele vai ter não vai ser suficiente para diminuir o dano que ele gostaria que tivesse tido com a aplicação do inseticida. Então precisa ser aplicado, onde eu quero chegar? Precisa ser aplicado o inseticida no cedo, no início, para você ter melhor performance e melhor controle. Isso no caso da cigarrinha. Assim, e a lagarta? A lagarta é outro problema grave. Eu queria que o nosso boi tivesse um ponderal, um GMD, que nem a lagarta tem. É impressionante, doutor Reginaldo. Teve amigo meu que falou assim, Mauro, em uma semana elas triplicam de tamanho, a lagarta. Em uma semana elas triplicam de tamanho. Queria que meu boi engordasse dessa forma, como essa lagarta encardida aqui na minha fazenda. Também é recomendável que a gente faça esse combate no início também, quando ela está pequenininha? O ideal é que elas são diferentes instas. Esses diferentes instas são diferentes fases. À medida que ela vai se desenvolvendo, ela se torna mais difícil de controlar. E mais dano ela vai causar. Com certeza. Como o seu amigo falou, que a lagarta, ela cresce assustadoramente. Impressionante. Então, à medida que ela está crescendo, ela está consumindo a forragem. A forragem não foi feita para... A sua pastagem não foi feita para ser colhida por lagarta, logicamente. Eu sei que todo mundo é ciente disso. Então, vamos tomar a medida apropriada cedo. Começou o ataque, já entre com inseticida. Já faça Vocês têm essa tecnologia também? Sim. Isso aqui está disponível nas diferentes regiões. Mesmo esquema também. Pode ser com trator, avião, helicóptero, drone. Exatamente. Consegue pulverizar, consegue... E nesse ponto, Mauro, eu quero voltar um pouquinho atrás sobre as plantas daninhas. Plantas daninhas, muitas vezes o pecuarista deixa para fazer do meio para o final do período chuvoso. Quanto mais cedo você fizer a aplicação do herbicida, também. Tudo é no cedo, o ideal é no cedo. Por que no cedo planta daninha também? A cigarrinha eu já falei por quê. Lagarta sabemos também por quê. Se você vai muito atrasado, demora, é difícil, dificulta o controle. As plantas daninhas que atacam a pastagem, se você deixar para aplicar ela tardiamente, ela pode já ter florido e diminui a eficiência. Além de que, se você fizer a aplicação tardia, vamos começar a considerar a região, normalmente a maior parte do Brasil. Começa a chover em novembro, dezembro. O pecuarista começa a ver o surgimento das plantas daninhas naquele meio, junto com a pastagem. A pastagem rebrota e a planta daninha vem. Também. Quando essa planta daninha começa a aparecer e as chuvas continuam, ela vai se desenvolvendo, logicamente, é natural. Quando ela vai se desenvolvendo e à medida que passa o tempo, ela se torna mais difícil para controlar. Até chegar no ponto que ela, se for plantas anuais ou bianuais, elas vão soltar flores, vão soltar sementes, e aí já vai estar tarde para você entrar. Esse é um ponto, observando da ótica da planta daninha, aplicar no cedo, para você ter uma melhor eficácia e normalmente menor dose, um produto, o custo é mais barato para você controlar. Se você aplica tardia, você vai estar aplicando fora da hora da planta daninha. Observando pela ótica da forrageira, quanto mais cedo você aplicar no período chuvoso, quanto mais tempo vai ter essa planta forrageira para preencher aqueles espaços deixados pela planta daninha. Então, você tem 2 benefícios daí. Um
é melhor custo-benefício, fazendo no cedo. E outro é você tem mais tempo de umidade no solo, de chuva, para essa forrageira se desenvolver e preencher os espaços vazios, diferente de você fazer lá no final do período chuvoso. Lembrando também que tudo isso que eu estou falando de controle de plantas daninhas, aplicação na folha, tem que ser feito no período chuvoso. É quando a planta tem maior vigor vegetativo, quando ela está com intenso metabolismo, e os nossos herbicidas para pastagem precisa ser aplicado nesse momento. O metabolismo acelerado vai fazer com que a ação do produto seja mais efetiva na planta daninha. Bacana que vocês têm todas essas tecnologias aí, né? Estou falando de uma empresa com mais de 400 anos de fundação, pessoal. Uma sediada no Japão, todo mundo sabe da disciplina, né? Do capricho do povo oriental quando se propõe a fazer algo, né? E já dizia minha amiga, a professora Janaína Martuccello, lá da Federal de São João del Rei, no pasto é mais barato. É mais barato produzir carne, é mais barato produzir leite no pasto. E se a gente tem essa tecnologia de combate de plantas invasoras dos pastos e dessas pragas e doenças, o que está faltando para o pecuarista, então? Buscar um técnico, buscar um auxílio. Na sua opinião, como é que a gente quebra esse paradigma desse produtor que muitas vezes ele não tem essa cultura de intensificar o seu pasto? Deixa esmo aí o negócio. Como é que se muda a cabeça de um caboclo desse, o Reginaldo? A gente observa isso, Mauro. Eu sou filho de pecuarista, eu posso falar com propriedade. Seu pai é um deles, eu já entendi. Seu pai é um deles. Como é que você quebrou a paradigma do papai? Aquela velha história que a gente está cansado de ouvir. São informações, são coisas que passou de avô para filho, foi passando o tradicionalismo. E esse tradicionalismo, ele acredita no que ele fez, no que ele viu. E não propriamente, como chega muitos técnicos recém-formados, cara, muito bom de trabalho, conhece do negócio, mas aquele pecuarista tradicionalista, aquele que está aí com seus 70 anos, nessa faixa, ele pensa duas vezes antes de aceitar a orientação. Coisa que é um bom ponto da gente tocar aqui no assunto, porque esse momento eu entendo que nós estamos num momento de transição da pecuária, inclusive desses costumes. Porque o pecuarista está passando a acreditar, passando a entender que ou ele faz da forma correta, não estou dizendo que é errado lá atrás, mas da forma adaptada para ter melhor produtividade, ou ele vai perder espaço, seja para soja, como foi qual? O vizinho dele compra a fazenda dele. Vem eucalipto, vem reflorestamento e por aí vai. Então precisa ter essas mudanças. E essa mudança está ocorrendo, em muitos casos, pela sucessão familiar. Está ocorrendo a sucessão familiar. Aquele filho do pecuarista tradicionalista, ele já quer saber dos detalhes. Bom, hein? O que eu vou fazer, o que me dá melhor custo-benefício. E é nesse sentido também que nós buscamos trabalhar, porque não só a necessidade que o cliente está precisando, mas que o mercado precisa. Ele precisa que sejam produtos mais saudáveis, que tenham rastreabilidade, que tenha conhecimento do que foi utilizado e do que foi feito dentro daquela área para produzir o melhor alimento, melhor qualidade e logicamente, para quem produz, ter a melhor produtividade. Isso também passa pela valorização do patrimônio, Reginaldo. Teve um caso no Mato Grosso do Sul, um amigo meu foi comprar uma fazenda e foi com um corretor, ali próximo a Campo Grande. E tinha duas fazendas à venda. E uma ficava de um lado da estrada, era fácil, de caminhonete, o outro do outro lado. Uma de frente para a outra. Aí ele parou a caminhonete e falou assim, pois é, aqui começa as duas fazendas, né? Essa do lado esquerdo está à venda e essa do lado direito também. Aí o cara falou assim, quanto tá o hectare dessa do lado esquerdo? Ele falou, R$10 mil a hectare. Bacana. E essa do outro lado aqui? R$22 mil o hectare. Opa, que isso, cara? Mas você olhar e falar, Mauro, tava na cara, né? A fazenda do lado esquerdo toda arrebentada, planta daninha, que nem aquele pecuarista que deixa a planta crescer 3, 4 metros de altura, que já vira uma árvore. E ele tem que tomar muito cuidado, porque essas fotos de satélite hoje em dia acabam mostrando que aquela área ali, que está se regenerando assim, como mata nativa, acaba virando reserva, e o cara vai derrubar aquilo ali e recebe a multa do IBAMA, né? Tem esse caso também, o cara recebe multa como se fosse um desmatamento, e na verdade ele está combatendo a planta daninha dele, que ele já deveria ter combatido há muito tempo, e não deixar ela crescer tanto. Já a fazenda de R$22 mil o hectare do lado direito, um capricho de fazenda
pasto de quase 1 metro de altura, boi gordo, sabe? Tudo divididinho, aguada, caprichosa mesmo, altamente produtiva. Então, diante disso, tá aí, ó. Eu tô falando de valorização do patrimônio do cara, Reginaldo. A gente poderia listar aqui, Mauro, uma série de benefícios que tem você cuidar da fazenda. Inclusive o ambiental. Nós acabamos de falar sobre quanto mais você produz a pasto, zela mais o pasto, melhor a questão ambiental. Parece que, além de todas essas técnicas e tecnologias que você acabou de explicitar para a gente aqui, combate à planta daninha, pragas, enfim, vocês parece que estão vindo com novidade daqui a um tempo, não sei. Já pode adiantar alguma coisa para a gente aqui, doutor Reginaldo? Mauro, eu posso falar sobre... Nós vamos ampliar esse portfólio. O portfólio será ampliado. Isso. Vem com novidades dentro dos biorracionais em pastagem. A agricultura já está uma realidade. E nós estamos ampliando essa necessidade para atender essa necessidade do nosso cliente. A gente está falando com o pecuarista aqui, mas também a área de agricultura de vocês também é um grande foco também. Porque muito pecuarista é agricultura, ainda mais com sistemas integrados agora, né, que produz carne e grãos, né, vocês também atuam forte na agricultura. Exatamente. E específico dentro da pastagem, nós temos lançamento de novos produtos. Nos próximos anos, eu não vou poder falar especificamente agora sobre quais os produtos, até porque aguarde aí que vai ter novidades muito positivas, muito boas. Ansioso para divulgar aqui. Tá. Então nós vamos ter isso aí e a gente trabalha sempre, como falei, são produtos que vêm para agredir para diminuir a agressão ao meio ambiente, para ter uma produção verde e aumentar essa sustentabilidade, essa produtividade, porque não basta você produzir, você precisa ser sustentável e entregar a qualidade do trabalho, a qualidade ao meio ambiente que nós precisamos e as gerações futuras precisam. Que bacana, viu? Bom, nessa reta na final do nosso bate-papo, Reginaldo, eu queria saber da equipe técnica de vocês, do time de vocês, espalhados por todo o Brasil, qualquer região brasileira que eu precisar de um auxílio, de um apoio da Sumitomo Chemical, eu vou encontrar um agrônomo, vou encontrar um técnico para me auxiliar a resolver esses problemas que a gente enfrenta em nossas fazendas? Exato. Hoje nós estamos distribuídos de norte a sul do país, em todas as áreas de pastagem. Se você pegar toda a área de pastagem existente nos diferentes municípios, nós vamos ter cobertura nesse atendimento. E a necessidade que o pecuarista precisa para controle das suas plantas daninhas, nós vamos ter o produto e vamos ter o técnico treinado para atender aquela necessidade. Atendendo, seja na parte de aplicação de herbicidas, de inseticidas, que nós temos esse portfólio, os biorracionais que estão a caminho para lançar isso aí. Falamos de micorrizas também, que está dentro dos biorracionais, para atender toda essa necessidade do cliente, do pecuarista, para melhorar a sua produtividade e tornar mais sustentável a atividade. Como a gente já diz, não precisa abrir nada de áreas novas, nós só precisamos explorar melhor. Esses quase 80% de áreas degradadas, nós conseguimos, grande parte dela, recuperar, melhorar a produtividade e melhorar a lotação e trazer mais rápido esse animal. Em vez de ser produzido com 3 anos, 4 anos, como era no passado, hoje raramente você encontra, você trazer ele para levar para o abate a menos de 24 meses. Mas nós precisamos ter pastagem. E precisamos ter pastagem bem cuidada, porque é a forma mais barata que nós temos para produzir carne. Não é à toa que nós estamos expandindo as nossas exportações, atendendo o mundo com alimento. Hoje o Brasil alimenta mais de 1 milhão de pessoas por dia. E nós precisamos expandir, melhorar essa produtividade para ter o melhor atendimento e maior proteção do meio ambiente. Bacana. Muito obrigado e parabéns pelos 50 anos da Sumitomo aqui no Brasil, viu, Reginaldo? Nós temos, é uma honra, é uma satisfação estar vivendo esse momento, porque é um momento que a gente está trazendo, nós vamos trazer novos produtos para o portfólio, nós estamos trazendo novos serviços, nós estamos buscando cobrir cada vez melhor o território das áreas de pastagem, com produtividade, sustentabilidade e produtos que atendam a necessidade específica, o jeito Sumitomo de atender o nosso cliente. E dentro disso, Mauro, eu volto a falar sobre o nosso projeto, diferentes
sistemas de produção dentro da UFNT. Nós vamos mostrar as diferentes formas de investir em tecnologia. Aí o pecuarista vai olhar assim e dizer, eu me enquadro nesse, eu me enquadro nesse outro. De forma sustentável. Ele vai se encontrar lá. Vai se encontrar. Identificar. Eu consigo trabalhar melhor nesse sistema ou nesse outro sistema. Sempre aumentando produtividade, mas não olhando só a produtividade, mas também a sustentabilidade, que isso é pregado desde a fundação da empresa há mais de 100 anos atrás. Bacana. Obrigado, Reginaldo, por esse bate-papo aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Mauro. Muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço. Até o próximo podcast do Giro do Boi, pessoal. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento de Sumitomo Chemical.